Olá pessoal, tudo bem? Você é uma dessas pessoas que gosta de ver diferenças entre casas americanas e brasileiras? Então provavelmente você já viu aquele meu vídeo com mais de 3 milhões de views que mostra 10 coisas que só as casas americanas têm. E por conta desse vídeo, muitos de vocês me pediram para mostrar mais diferenças. E é isso que eu vim fazer hoje aqui. Mostrar 10 coisas que são típicas de casas americanas e que a gente não vê muito no Brasil. Então vamos começar falando sobre a diferença do loteamento ou do condomínio. No Brasil é muito comum que o loteador venda um condomínio para cada proprietário que vai escolher o arquiteto e fazer uma casa customizada, ou seja, uma casa personalizada para ele. Isso é muito diferente aqui na Flórida. Aqui a construtora compra uma grande área, normalmente para 300 até 600 casas, divide os lotes, mas não vende o lote para você construir sua casa. Você tem que comprar o lote e já decidir qual casa a construtora vai construir para você. Isso demora aproximadamente 7 meses. Na maioria dos condomínios, a construtora oferece entre 10 e 12 plantas. Mas para o condomínio não ficar muito parecido, muito igual, ele põe 3 ou 4 fachadas diferentes para cada uma das plantas. Então se você tiver 10 plantas com 4 fachadas diferentes, você vai ter 40 imóveis aparentemente diferentes. Olha, é o que acontece nessas duas casas que eu quero mostrar para vocês. São duas casas térreas de 3 dormitórios, onde a planta é idêntica. Na verdade, elas são espelhadas, você vê pela porta da garagem. Mas nota que nessa casa eu tenho uma fachada com torre de pedra, e naquela fachada, que é um pouco mais simples, ela tem aplique de uma janela falsa e de alguns elementos de acabamento da fachada que faz as duas casas ficarem, na verdade, totalmente diferentes. Essa é uma tática que as construtoras americanas usam para que as casas não fiquem muito parecidas no mesmo condomínio. Bom, isso é tão importante que as construtoras não vendem duas casas vizinhas com a mesma fachada. Bom, então você já percebe que as casas elas não estão numa rua de tráfego, né? Elas estão numa rua interna do condomínio. Essa rua é particular, foi feita pela construtora. Bom, e aí você já nota uma outra característica aqui dos Estados Unidos. Os postes de luz, eles são privados, eles foram instalados pela construtora. E aqui eles têm a finalidade exclusiva de iluminação pública. Ó. Então é um poste decorativo com iluminação de LED. E logo você percebe onde estão os cabos de energia, de telefonia, de TV a cabo. Aqui na Flórida, principalmente nos condomínios mais novos, eles estão todos enterrados, eles são subterrâneos. E os cabos são levados até as casas por essas caixas de distribuição. Essa caixa maior é a que distribui energia e essa torrezinha menor distribui telefonia, internet, TV a cabo. E aí você deve estar se perguntando, onde está o relógio que mede o consumo de energia dessa casa? E ele está aqui, instalado na lateral da casa, num dos corredores, né? Você tem aqui o medidor. Nessa parte de baixo do quadro, você tem a conexão de energia, só a operadora de energia acessa, né? Então é aí onde liga e desliga a luz da sua casa. E uma curiosidade é como é lido o consumo. Diferente do Brasil, não vem ninguém na sua casa medir os relógios. Eu vou te mostrar o relógio de água e já te explico mais sobre isso. Vem cá. Bom, e da mesma forma que nós não temos poste de energia, nós não temos cavalete de água. Os relógios de água, eles ficam enterrados aqui no jardim. E normalmente a gente tem duas caixas de plástico. Uma para água potável, que alimenta a casa toda, né, as pias, o chuveiro e etc. E a outra de água reciclável para irrigação da casa. E é isso mesmo, quase todas as casas aqui da Flórida têm irrigação automática e essa água, que é uma água reciclável, ela não é potável, mas ela é própria para irrigar o jardim. E dentro dessas duas caixas eu tenho então esses dois relógios de água. Sabe como é medido o consumo? Tanto da água quanto da energia, passa uma caminhonete da concessionária de água e de energia e no capô ela tem uma antena e essa antena se comunica à distância com esses relógios. E assim é lido o consumo, tanto de água quanto de energia da casa. Isso é bastante interessante e economiza muito em mão de obra. Bom, e aí você se pergunta, e se eu não gosto de jardim, não gosto de grama, não quero cuidar, não quero ter essa despesa, eu posso tirar o jardim? Não pode. Quando o construtor cria um condomínio, ele também cria um estatuto. E esse estatuto prevê que todas as casas têm que ter um paisagismo padrão. Por isso, todas as casas que eu mostro nos meus vídeos, elas seguem mais ou menos esse padrão. Tá vendo? Olha, a rua, uma faixa de 1,5 m mais ou menos de grama, um walkway, tá vendo? Essa é a calçada, isso é padrão, de 90 centímetros. E daqui para lá começa o jardim da casa.
Até as plantas que podem ser usadas no jardim, elas são previstas e regulamentadas no estatuto do condomínio. Bom, e essa diferença o brasileiro inicialmente não gosta muito, porque todas as decisões sobre a aparência externa da sua casa, elas dependem de aprovação da associação de moradores. E isso inclui a grama, inclui as plantas do teu jardim, inclui a limpeza da tua calçada, inclui a cor que você pinta a sua casa. Se você não seguir rigorosamente as regras do estatuto do condomínio, você vai ser multado. E é por isso que todo mundo nos Estados Unidos respeita muito essas regras e, na verdade, isso é positivo porque os condomínios são sempre bonitos e esteticamente muito bem harmonizados. Outra coisa que o brasileiro se surpreende muito é com o sistema construtivo americano. Normalmente aqui na Flórida se constrói o primeiro piso em concreto estrutural e o segundo piso em madeira, e por dentro se usa drywall. Alguns brasileiros ainda acham esse sistema de construção frágil, mas não é. Eu já gravei 2 vídeos explicando detalhadamente isso e vou deixar os links aqui no final desse vídeo para você ver. Mas nesse vídeo agora eu queria destacar alguns elementos de fachada que são usados nas casas americanas. Olha, se você notar bem, na fachada das casas americanas são usados elementos decorativos de plástico, de vinil, de isopor, que no Brasil não são comuns. Então, quando você olha, aquele tipo de acabamento horizontal, ele é um tipo de vinil, muito resistente ao tempo, praticamente dura a vida toda, dá pouquíssimo trabalho para limpar e cria um efeito de madeira na sua fachada. Bom, e esses elementos aplicados na fachada, eles garantem uma estética diferenciada a um custo muito baixo. Repara outro dado aqui, por exemplo, nesse caso aqui, essa coluninha de pedra é de pedra real, mas em muitas outras casas, isso aqui é uma pedra artificial, de plástico, de fibra de vidro. Olha essa coluna, que você olha de fora, parece uma coluna maciça. Olha, na verdade não é. Ela é uma capa feita em torno de uma peça de aço que tem a única função de segurar essa varanda que é leve. E aí, continuando a análise dessa fachada, você já nota que o telhado é uma das maiores diferenças para o Brasil. Ele é todo revestido por baixo com essa peça perfurada que nós chamamos aqui de shaft. E em cima do telhado, talvez a maior das diferenças. É mais comum nos Estados Unidos nós usarmos um acabamento de shingle. O shingle nada mais é do que um pedaço de manta asfáltica aplicada sobre o compensado que fecha o telhado. A principal função da manta asfáltica é evitar a infiltração de água. E esse acabamento da face superior do shingle, que parece uma lixa grossa, uma areia, e que pode ser oferecida em várias cores, muito modernas inclusive, eles garantem eficiência contra a entrada de água na casa e te dão muitas opções de aparência para a sua casa. Quer ver mais coisas? Então vem comigo, tem muito mais curiosidade para te mostrar, vem cá. Outra grande diferença das casas americanas é que as janelas são apenas de vidro. Em várias delas nós temos sim uma tela, como essa daqui, para evitar a entrada de insetos. Mas aqui nós não temos as venezianas como nós temos no Brasil, que na verdade é um fechamento de alumínio ou de madeira e o vidro fica por dentro, Nessa casa aqui você nota a aplicação. Olha, essa peça é falsa, ela não fecha, ela tem apenas a função estética. Então você não cobre o vidro da casa com madeira ou com alumínio como a gente faz no Brasil. Bom, e aí você deve estar me perguntando, como é que eu tiro a claridade da casa? Então aqui nos Estados Unidos a gente usa por dentro da janela as persianas, ou que a gente chama aqui de blinds. Aquelas pessoas mais sensíveis à luz ainda podem pôr cortina e algumas vezes os blackouts. E aí a pergunta inevitável que o brasileiro vai me fazer, se todas as janelas são de vidro e os vidros são facilmente quebráveis, como fica a questão da segurança? Quase todas as casas dos Estados Unidos têm alarme instalado. E se alguém tentar entrar na casa, esse alarme dispara e a polícia chega rapidinho. E aqui a polícia funciona. Em 5 minutos ou menos, você vai ter pelo menos 2 ou 3 viaturas de polícia na porta da sua casa. E aí, o bandido, sabendo disso, ele nem tenta entrar. Bom, e com isso eu respondo uma das perguntas que me fazem com mais frequência. As casas americanas não tem muro, não tem cerca, não tem concertina, não tem grade na janela, porque aqui os sistemas de alarme funcionam bem e a polícia responde rapidamente. Bom, mas e se eu me sinto inseguro e quero fazer muro na minha casa por cerca, etc?
Na frente da casa, onde tem associação de moradores e estatuto de condomínio, dificilmente você vai poder fazer muro. Se você quer muito isso, precisa comprar uma casa em lugar sem associação de moradores, aí você tem mais liberdade. Agora, é muito comum que as pessoas instalem cercas, principalmente de vinil, mas por uma questão de privacidade e não de segurança, como nessas imagens que eu estou te mostrando. A cor da cerca e a altura dela vai ser padronizada pela associação de moradores. E ela vai servir muito bem para você que quer um pouco mais de privacidade ou para você que tem um cachorro, um gato, um pet que você quer manter dentro do teu quintal. Olha, e repara, não são só janelas da frente, todas as janelas da lateral da casa, ou seja, olha, do quarto, da cozinha, da sala de estar, da sala de jantar, todas elas são de vidro com tela, e persianas ou blinds do lado interno. Outra curiosidade que vale notar é quanto ao acabamento das paredes externas, tá vendo? Como eu já te falei, isso aqui é bloco estrutural, e aqui é feito um reboco, mas em vez de ser feito um sarrafamento, e um alisamento da massa, ele é deixado assim, olha, de uma forma grosseira, quase como um chapisco no Brasil. E sobre isso, então, é feita uma pintura do tipo epóxi, super resistente, que evita a umidade nas paredes. Cerca de 15% dos imóveis residenciais têm piscina. E aqui na Flórida, quase todas as piscinas são cobertas com uma estrutura de alumínio e tela de nylon que tem 3 funções. A primeiríssima delas é proteger a piscina contra a matéria orgânica, principalmente folhas de árvores. A segunda é contra insetos voadores. Aqui na Flórida o clima é bem quente e úmido e tem bastante mosquitinho, besouro e pequenos animais como as pererecas. E a terceira função dessa tela é oferecer um nível de 30 a 40% de proteção ultravioleta. Dependendo do tamanho do terreno da sua casa, os equipamentos de ar-condicionado e piscina ficam na lateral ou então atrás da casa, como é o caso dessa daqui. Eu já te falei em outros vídeos que todas as casas têm ar-condicionado central e ele depende de 2 unidades. A unidade externa, que é a compressora, é essa daqui, e dentro da casa fica uma evaporadora. Desse lado aqui eu tenho os equipamentos de piscina. Esse equipamento que eu te mostro agora é um aquecedor a gás, porque nessa comunidade é servida por gás encanado. E aqui você vê o filtro e a bomba da piscina com uma série de válvulas, todas automáticas e que controlam cascata, spa e chafarizes da piscina. Vamos ver essa piscina, funcionando. E olha que bonita que ela é. Você vê por que tantas válvulas? Olha, porque ela tem que controlar essas cascatas todas da piscina, esse pequeno chafariz que eu tenho ali na prainha. E aqui, olha, é o spa que eu te falava. Eu vou ter um controle normalmente aqui na varanda, que eu aciono, ele vai fechar o circuito de água para aquecer a água do spa mais rapidamente e vai acionar os bicos de hidromassagem. Bom, e por que 80 a 85% das casas não tem piscina? São 3 motivos. O primeiro deles, você deve imaginar, é o custo, Hoje uma boa piscina custa aí a partir de 40 a 50 mil dólares e muitas pessoas não querem pagar por isso. O segundo deles também está relacionado a custo. Uma piscina dá trabalho, você precisa manter limpa, ou você mesmo faz isso, ou você paga um piscineiro, na média 100 dólares por mês, incluindo todo o produto químico. E o terceiro é uma questão de segurança. Muitas famílias têm crianças pequenas e têm medo de acidente, por isso evitam piscinas em casa. Mas em condomínios residenciais como esse, que representa bem a média dos condomínios aqui de Orlando, você normalmente tem uma estrutura de lazer que inclui uma piscina coletiva como essa, tá vendo? Então, é uma boa piscina para 200 casas. Logo ali você tem um conjunto de banheiros masculino e feminino. E você tem uma varanda onde você pode ter ali uma mesa de piquenique, você pode ficar um pouco na sombra, e se reunir com os amigos. Além da piscina coletiva, você normalmente tem um playground e, em alguns casos, quadras poliesportivas. A taxa de um condomínio como esse normalmente custa entre 70 e 80 dólares por mês e inclui a manutenção das áreas comuns e da iluminação pública. Todos os cuidados com a sua casa, com o seu jardim, com a sua piscina, ficam por sua conta. Outra curiosidade aqui na Flórida é quanto à entrega de correspondência. Em vários condomínios você vai ter essa caixinha de correio na frente da casa,
como é o caso, por exemplo, lá em Celebration e da Talent. Mas em alguns condomínios, principalmente os mais novos, as caixas de correio ficam concentradas num ponto do condomínio, olha como está aqui. Então cada casa tem a sua própria caixa de correio, tem a sua chave, então vem aqui e retira a correspondência num ponto central. Bom, então é isso aí. Espero ter satisfeito a curiosidade de vocês sobre as diferenças das casas americanas, que na verdade tem muito mais que eu vou mostrar em próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Dá uma olhadinha se você já está inscrito no canal. Se não está, aperta o botãozinho inscrever-se. Assim o YouTube vai te notificar todos os dias que eu lançar um vídeo novo. E você me conhece, eu sou Ricardo Molina, sou broker da Talent Imobiliária aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo.